falaremos sobre dosimetria da pena. E para dar os inícios, deixarei aqui a seguinte frase. A dosimetria consiste em fazer a dosagem da pena adequada ao infrator e à sua participação no delito. Pode passar. Bom, para entendermos um pouco mais sobre esse conceito, precisamos voltar um pouquinho na história, né? Ali mais em específico na Idade Média, onde, de acordo com a história nos conta, as penas aplicadas ao agente que cometia um ato criminoso eram morte, lesões corporais, suplícios, entre outros. A reclusão, por si só, veio com um tipo de sanção do poder religioso, que naquela época predominava a Igreja Católica. Bom, com o desenvolvimento de grupos sociais, entendeu-se que os crimes cometidos não deveriam aplicar-se somente à Igreja ou à religião, mas sim contra o Estado. E com isso, adentramos num princípio que todos aqui conhecemos desde o primeiro semestre. O princípio de Italião, que diz: olho por olho, dente por dente. Com este princípio, veio diversas formas de se compensar a pena. Com ele, tivemos diversos códigos, sistemas, cartas. Cito aqui algumas delas: alfonsinas, manuelinas, filipinas, entre diversas outras. E, para finalmente, entrar no conceito atual. O que é a dosimetria da pena? A dosimetria, ela consiste... Pode passar, primeiro. A dosimetria consiste na individualização da pena que o juiz fará após ouvir ambas as partes. Individualizar a pena. Por que o juiz deve individualizar a pena? Porque cada indivíduo possui características específicas. Simara, você é a mesma coisa que o Antônio? Você possui as mesmas características que o Antônio? Antônio, você possui as mesmas características que a Natália? Não. Não. Pensou. É importante ressaltar, esse é um ponto bem importante de se notar, que sempre que o juiz for dar seu julgamento, ele deve fundamentar, né? Deve explicar o porquê houve aumento ou diminuição. E com aumento e diminuição entramos no sistema trifásico, redigido por Nelson Gria, conhecido também como príncipe do direito penal. Redigiu diversas obras penais. Foi um dos autores principais, né, podemos dizer assim, para o nosso código atual. Previsto no nosso artigo 68 do Código Penal, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, as causas de diminuição e aumento da pena. Como já havia dito, sistema trifásico. Primeira fase, então, ela segue. Primeira fase, pena base, prevista no artigo... Artigo 59. Segunda fase, existências de circunstâncias de atenuantes e agravantes. Artigo 61, 62 e 65 do Código Penal. E a terceira fase, por assim se dizer, a existência do aumento ou a diminuição, as causas, né? Por assim dizer. E desta forma, adentramos na primeira fase. O juiz, então, deverá atender 8 circunstâncias da primeira fase, sendo elas: culpabilidade. Qual foi a culpa que eu tive no ato? Antecedentes. Se eu já tive algum histórico, né? Importante ressaltar: julgado, de violência. Conduta social, como eu me comporto no meu dia a dia. Personalidade do agente. Eu tenho essas características para ser um criminoso? Não, o Antônio só me irritava demais na sala de aula. Os motivos: Antônio me irritava demais na sala de aula. Circunstâncias: o que levou eu a fazer Antônio se matar? O que levou? Antônio me irritava demais na sala de aula. Consequências do crime. Consequências do crime também pode se dizer ao comportamento da vítima.
Por quê? Porque ela está interligada ao que aconteceu após o fato, ou o que a vítima ocasionou para que isso acontecesse. É importante ressaltar ainda que, como já estudamos, todas as penas, o valor mínimo e máximo estão previstas na parte especial do nosso código. Lembrando que o nosso código é dividido em parte geral e parte especial. Dessa forma, encerramos assim a primeira fase do sistema de cálculo. Ok, falarei com vocês da segunda fase. Aqui o magistrado leva em conta as atenuantes e agravantes. Trago para vocês o conceito de agravante, que são circunstâncias legais, objetivas, que aderem ao delito sem modificar a estrutura típica, influindo apenas na quantificação das penas. Para mais, agrava; para menos, atenua. Devendo o juiz elevar ou minorar a pena dentro do mínimo e do máximo, em abstrato. Aqui, podemos comparar aqui, ou dizer melhor assim, a cereja do bolo, a cereja do crime, porque o juiz, o magistrado, dependendo da conduta, vai analisar as circunstâncias. Agravante está no artigo 61 e 62, mais comum a reincidência, ou os crimes cometidos contra crianças, idosos mais de 60, mulheres grávidas, enfermos, têm peso agravante. O tipo fútil, torpe, esses que a gente já passou em sala de aula com a professora. Também as atenuantes estão no 65, nesse caso, o mais comum de se houver o menor de 21 anos, na data do fato, ou a confissão espontânea. Isso atenua o caso concreto. Ressaltar que, se houver um atenuante e agravante, o magistrado primeiro atenua e depois agrava na penalidade. Há de se dizer também que, dentro dessas duas circunstâncias, vai observar, não pode, atenuante a menos, aquém do mínimo legal, e agravante além do máximo legal. Tem esse parâmetro. E aqui a gente trouxe um exemplo de agravante, onde ele tem já residência, embriaguez pré-ordenada, como todos sabem, não tem coragem de agir, sai, bebe, assume a qualidade do risco e deu resultado morte. Quando o juiz chega numa sentença, num caso concreto, ele olha as circunstâncias para agravar. E na atenuante, eu trouxe um ponto simples, artigo 155, só me engano, do Código Penal, mas ele é menor de 21 anos, fez a confissão e devolveu o objeto, ou seja, para cessar a máquina pública, não continuar aqui, atenua o crime. Como vimos, a segunda fase é de suma importância na hora da classificação, da quantificação da pena. E assim a gente passeia pela terceira fase. A terceira fase da decisão da pena, que são as causas de diminuição, aumento e diminuição da pena. Na terceira fase, a gente pode ver que o juiz ele vai fixar a pena, ele vai decidir como que vai funcionar, como que o réu ele vai prosseguir nesse regime que vai ser aplicado a ele. Então, na terceira fase, como a gente viu na primeira, que o Felipe citou, o juiz ele já analisou as circunstâncias judiciais do processo e na segunda fase a gente viu as causas agravantes e atenuantes do crime que o réu cometeu. Então, na terceira fase, o juiz ele vem com o objetivo de fixar tudo aquilo que o réu deverá cumprir, o condenado deverá cumprir durante o regime dele. E ele vai vendo o que é mais agravante para o réu. Então, a gente tem aqui nas causas de diminuição e aumento da pena, as causas de diminuição da pena estão por todo o ordenamento jurídico, elas são encontradas tanto na parte geral quanto na parte especial e podem ser compreendidos como circunstâncias que determinam o aumento ou a diminuição da pena em proporções fixas, em razão da previsão legal, ou seja, pela própria descrição no tipo penal. Tais circunstâncias, portanto, têm como características a previsão do ponto a
ser fixado, conforme previamente delimitado pelo legislador. Tais diferenciam-se das atenuantes e agravantes, né? Nessas, a quantidade de aumento ou diminuição não é determinada, devendo atuar, contudo, dentro dos limites previstos no tipo legal. E aí, por último, a sentença. Então, após o juiz ter analisado todo o processo do réu, ele vem depois que determinou qual a pena que ele vai cumprir, ele decide, então, em qual sistema o réu vai cumprir o período de reclusão. Então, após a realização das etapas do método trifásico, a pena definitiva estará fixada, estabelecendo, por fim, o regime inicial para o cumprimento da pena, que pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Então, no regime fechado, a gente tem como exemplo no Código Penal o homicídio doloso. No semiaberto, a gente também tem como exemplo o crime de estelionato. E no semiaberto, o crime de estelionato. E no regime aberto, a gente tem um bem comum no período de eleição, que são as bocas de urnas que são praticadas aí por pessoas. Para finalizar, cumprir para vocês a terceira fase da dosimetria da pena, é importante que haja tudo no decorrer certinho, a lei vai falar sobre o erro que acontece, vocês vão aprender melhor, é que a pena realmente seja aplicada e seja aplicada de uma forma justa, de acordo com o sistema trifásico, que não saia nada de fora que está na nossa legislação. Como a Natasha antecipou, eu irei falar a respeito do erro. Nós podemos observar, ficou um pouco repetitivo porque o tema é um pouquinho curto. Então, nós podemos observar ali no sistema trifásico que se ele acontece da forma como deve ser, né, podemos dizer assim, a dosimetria ela acontece e a sentença ela sai de forma justa. Porém, se há falhas nesse processo, nós vemos que incorre em erro na dosimetria da pena. Então, a priori, eu trouxe um conceito de erro para vocês entenderem, o erro judiciário, no caso, né? Que entende-se por ação que advém do Poder Judiciário, cujo resultado aduz falsa compreensão em relação ao caso imposto a algum indivíduo que supostamente ofendeu um bem jurídico. Por que supostamente? Porque ele está sendo julgado, né? Ele está sendo analisado. Então, até a sentença, ali transcorre o que o juiz vai interpretar, certo? Mas quando que o erro acontece? O erro ele pode acontecer em todas as fases. Porém, quando o erro acontece na pena base, a gente pode dizer que ele ocorre como um efeito dominó, né? Ele acontece na pena base e assim nas demais, consequentemente, elas vão incorrer em erro. Qualquer fase, né? Se tem Isso, efeito dominó. exato. É que se pula a primeira fase, não teve erro na primeira fase. Então, o efeito dominó ele ocorre mais na primeira mesmo. Porém, em todas as fases pode ocorrer em erro. Na pena base, como que o juiz ele pode errar? Se ele dosar menos que o mínimo e mais que o máximo, isso já incorre em erro. Só para dar um exemplo para vocês. Assim como as agravantes e atenuantes, elas se explicam. Obviamente que se não forem observadas as circunstâncias de agravante, ocorre em erro, assim como de atenuante. Então, é muito simples, muito básico. E a terceira fase também. Consequentemente, o juiz vai dosar errado, vai fixar a pena errada e aí vai ocorrer uma injustiça, né? E eu achei muito importante o tema que eu peguei especificamente a respeito do erro, porque a gente vê o que me tocou, né? Um erro na dosimetria, ele pode trazer consequências gravíssimas para o réu, vamos dizer assim. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um caso que eu fiz a pesquisa, né? E é um dos erros mais conhecidos da história brasileira, com certeza a professora conhece. É o caso dos irmãos Naves. Se vocês não conhecem, eu convido vocês a fazerem a pesquisa, porque o tema é bastante extenso. A história, né, quer dizer, a história é extensa, acontecem várias situações, mas eu vou falar rapidamente. No caso dos irmãos Naves, eles tinham um sócio, que era o primo deles, chamado Benedito Caetano, e eles eram sócios no comércio de cereais, né? E aí esse primo deles faz um empréstimo e tudo, faz um levantamento de um dinheiro muito alto
E primeiro ele pega empréstimo com várias pessoas da família e tudo, levanta um bom dinheiro. E aí ele consegue vender parte desses cereais, que no caso a gente é mais citado como arroz ali, né? Mas tinha outros tipos de cereais. E aí ele faz a venda de parte desses cereais, porque o mercado estava em alta e em baixa, então ele estava apostando muito, só que ele acabou se dando mal, porque o mercado não atingiu a expectativa do empréstimo que ele pegou. Então o que ele fez? Ele sacou esse dinheiro do que ele comprou, né? E aí ele foi para uma festa. E daí depois dessa festa ele sumiu. E o que aconteceu? Os irmãos Naves, eles foram na delegacia no dia seguinte, porque eles sabiam que ele estava com uma quantia muito grande de dinheiro e que ele podia ser sequestrado, podia ter acontecido qualquer coisa. Então, como ele sumiu e não era normal ele assumir desse jeito, então os irmãos foram na delegacia. Só que o que aconteceu? Em pleno Estado Novo, né? Então, ali, regime ali meio ditadura, né, vamos dizer assim. Então, nessa época, quando acontecia um caso, um crime desse jeito que chamava a atenção, então o que o governo falava? Não, vamos dar um jeito de descobrir, porque a população não pode sofrer as consequências. Então, eles tinham que achar um culpado. E aí, o que eles fizeram? O delegado, na verdade, né, foi colocado ali outras pessoas para intervir, veio de outro estado. A história é longa, depois vocês dão uma olhadinha. E aí, eles começaram a torturar os irmãos Naves para que eles confessassem, porque o delegado falou assim, não, eu já sei, os culpados são eles, porque eles foram os últimos vistos com os irmãos, então eles são os culpados. O delegado chegou a essa conclusão. Então o que ele fez? Ele culpou os irmãos, primeiro torturou eles de formas diversas, vocês verem as formas horríveis, arrancaram unha, arrancaram dente, colocaram eles passaram mel assim no corpo deles de cabeça para baixo para que os insetos, né? Enfim, foram coisas horríveis, torturados mesmo, gente. Quando vocês pegam para ver essa história, eu fiquei assim comovida com essa história. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eles, claro, de tanta tortura, nisso da tortura, só para frisar, eles, na época eles tinham uma mãe de 70 e poucos anos, e aí a mãe deles foi estuprada na frente deles, para que eles confessassem o crime. Então, só para vocês verem, é horrível a história. E aí, eles acabaram confessando, obviamente, mas aí, depois no transcurso, teve assim, julgamento, e aí eles foram, 2 julgamentos, eles foram absolvidos, inclusive no júri, eles foram absolvidos, porém, na época, não era a nossa Constituição cidadã, não era como é hoje, então não foi respeitada a sentença, e aí o promotor apelou até que eles pegassem 25 anos de prisão, e aí eles foram para a prisão, cumpriram parte da sentença, depois acho que diminuiu para 16 anos, e enfim eles cumpriram 8 anos e 3 meses, se eu não me engano, de prisão. Tentaram de tudo para que eles no início eles tentaram de tudo, mas infelizmente não foi possível, eles foram presos. Então aqui, o que a gente pode ver? Trazendo para o que a gente está falando aqui do nosso tema, obviamente não foi observado os requisitos do artigo 59, a culpabilidade. O que aconteceu aqui nesse caso, gente? Não tinha a prova material e não tinha a autoria. Logo, não tinha o corpo, não tinha o dinheiro, não tinha a prova material. Então, o erro, gente, gravemente apareceu nesse caso. E, com isso, eles cumpriram, depois de terem sido torturados e tudo, eles puderam cumprir o resto da sentença em liberdade. E aí, um dos irmãos faleceu, e em decorrência das graves torturas que ele teve, né? E depois disso, o outro irmão que ficou vivo, ele ficou lutando, assim, né? Foi tentar viver sua vida, resgatar. Nisso já tinha passado muita coisa na vida dele. Então, o que aconteceu? Após 15 anos, que eles já tinham cumprido os 8 anos e pouco, o bendito do primo aparece, que é o Benedito, né? E aí ele aparece e ele fala, olha, vamos na prisão. Então acontece um monte de coisa, só que no final das contas, naquela época, não queria se colocar, olha, a justiça errou, né? Então o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas aí no decorrer, mas é importante ressaltar que, na época, o STF pagou uma indenização para eles, né? Para eles não, desculpa, para ele e para a família do irmão que morreu. Mas a indenização, obviamente, não foi suficiente, gente, para pagar tudo que eles passaram. Então, assim,
Isso é a consequência do erro que eu quis trazer para vocês. Esse caso me tocou muito. Se vocês puderem ver, foi feito inclusive filme sobre isso, então é um tema bastante famoso, tá? Então eu quis trazer ele porque, na minha opinião, ele retrata bastante o que pode ocorrer no erro, tá? Obviamente que era uma época que havia muita tortura, mas hoje também, a gente não sabe, né, como é que pode acontecer, mas o erro ali já no princípio, você vê, não tinha corpo, não tinha dinheiro e mesmo assim eles foram presos e sofreram as consequências, tá? Com isso, eu gostaria de frisar uma figura importantíssima na dosimetria da pena, que é o juiz. O juiz, ele é a pessoa designada para falar a sentença, para ditar, para fazer a sentença, né? Então, se o magistrado ele não dosa a pena observando alguns requisitos para que a pena seja justa, obviamente que podem ter outros, mas eu citei aqui alguns. Por exemplo, o juiz ele deve fundamentar, né, embasar a sua sentença ali do porquê que ele está ou atenuando ou agravando, enfim, todas as fases aqui que você já viram, que eu não quero ser repetido. O princípio do ne bis in idem, que ele deve observar para que ele não repita a pena, a professora disse isso em aula também, para que ele não repita, se ele dá na segunda fase, para ele não dar de novo na terceira, né? Senão a pessoa acaba tendo a pena injusta. A reincidência, que deve observar ali o prazo, né, dos 5 anos, se a pessoa realmente é reincidente ou não. E a proporcionalidade e a razoabilidade, que ele deve analisar o caso concreto, né? Então, fazer ali uma razoabilidade entre a pena que foi fixada entre o fato. Então, gente, a figura do juiz, na minha opinião, é a mais importante nesse nosso tema da dosimetria da pena. E é por isso que a gente trouxe para vocês um curta, só para vocês entenderem melhor, de forma mais dinâmica, como que é o papel do juiz, tá bom? Em um aparente acidente de trânsito, havia uma história por trás das ferragens. A senhorita Jane projetou o acidente do qual hoje está sendo julgada. Antes de sair de casa, Jane havia premeditado matar seu esposo Carlos. Ela tomou muitos drinks alcoólicos de forma exagerada e propositadamente, sabia dos riscos e buscou efetivar o assassinato, então pegou o carro com seu marido em retirada para a casa da mãe. Mal sabia Carlos que o encontro seria com a morte. Jane começa a acelerar o carro e ver um poste ainda distante, quando virou o carro para que a parte do poste atingisse o lado do carro em que Carlos estava. O acidente acontece, Jane tem ferimentos leves, Carlos, porém, vem a óbito. O plano de Jane se conclui, mas, mal sabia ela que havia um guarda de trânsito que presenciou todo o acontecimento. O guarda de trânsito Jack veio até o tribunal como testemunha, então peço que todos prestem muita atenção para a parte final e ouvimos do juiz Pedro a conclusão da dosimetria e a pena de Jane. Com a palavra o juiz Pedro. Silêncio no tribunal, por favor. Assim, frente a todas essas considerações, analisando o fato ocorrido com a vítima Carlos Roberto Gonçalves Diniz, acidente que acabou gerando a perda de sua vida, pela infratora esposa Jane Gomes Carne Diniz. Gostaria de ouvir a testemunha ocular do fato, o guarda de trânsito, Jack Félix Lúcio. Por gentileza. Excelência, boa noite a todos. Como agente de trânsito que esteve presente no local, escreverei aqui os fatos ocorridos e alguns sintomas
que pôde se notar na ré, além de algumas provas encontradas. Em relação à aparência, a ré encontrava-se sonamento, com tontura, vômitos, vomitando bastante, deboche, até um pouco de agressividade. Quanto à lembrança da ré, a ré se lembrava onde estava, se lembrava data, hora e também se lembrava o que havia feito. Agora, visto isto, aqui é a primeira prova. Foi encontrado diversos recipientes alcoólicos no carro da ré. Excelência. Além, para afirmar essa prova, temos aqui também a digital em todos os recipientes. Excelência. A ré também fez o teste do etilômetro, também conhecido como teste do bafômetro. E, após feito o teste, foi constado um teor alcoólico acima do permitido na mesa. Desta forma, excelência. Sérgio Margarida. Obrigado. Bom, mediante aos fatos ocorridos aqui, dado pela testemunha ocular do fato, gostaria de ouvir a advogada de defesa, a doutora Natasha Silva. Por gentileza. Boa noite a todos, boa noite, Excelência. Excelência, não consta nos autos de uma forma clara que a ré possuía de fato um comportamento caracterizador de que estava sob efeitos de álcool. E muito menos consta nos autos essas latas. Inclusive, não é porque, de fato, se estivesse essas latas no transporte da vítima, da ré, não seria caracterizador de que ela estava sob efeitos de álcool. O que o senhor pode ver, Excelência, é nada mais, nada menos do que uma queixa e uma denúncia sem cabimento, uma denúncia genérica contra a ré, contra o cliente. É isso, Obrigado. Excelência, nada mais. Obrigado. Bom, mediante a promotoria e aos fatos apresentados pelo advogado de defesa, vamos à dosimetria da pena. Bom, o primeiro passo é calcular a diferença entre a pena máxima e a pena mínima, ou seja, de 20 anos menos 6 anos, dando 14 anos. 14 anos multiplicaremos por 360 dias, dando equivalente a 5.040 dias. Em seguida, como há uma circunstância judicial desfavorável, a pena base ela se multiplica pela quantidade por 1/8. Então, chegaremos ao seguinte cálculo: 5.040 dias vezes 1/8, dando 630 dias. Tá? Feito isso, divide o resultado por 360 para encontrar os anos e os meses, dando assim 1,75 dias igual a 366 dias, chegando à somatória de 1 ano e 9 meses. Na segunda parte da pena, somando assim os agravantes desfavoráveis, que é a embriaguez pré-ordenada da vítima e o motivo fútil, a qual ocasionou a morte do senhor Carlos. 5.040 dias vezes 1/6, dando 840 dias. Perdão. Feito isso, adivida o resultado por 360 para encontrar os anos e os meses, dando assim 2,33 dias, dando 2,4 anos. Analisando também a primariedade da ré ser uma ré primária, vamos analisar o seguinte fato: a soma de 5.040 dias vezes 1/3, dando o valor de 1.680 dias. Feito isso,
a dívida é o resultado por 360 dias para encontrar os anos e os meses, somam assim 4 anos e 8 meses. Indo para a parte final da pena, observamos a seguinte fator: o aumento desfavorável devido ao homicídio na forma dolosa, observamos e fazemos o mesmo cálculo anterior. 5.040 dias vezes 1/3, dando o valor de 1.680 dias. Feito isso, a dívida é o resultado por 300 para encontrar os anos e os meses. 4 anos e 8 meses. Indo para a parte final da sentença, observamos as seguintes fatores. Por fim, o resultado, mais as agravantes, menos atenuante e mais o aumento, 10,6 anos, pena base de mais 1 ano e 9 meses, com a circunstância judicial, mais 2 anos e 4 meses de agravantes, menos 4 anos e 8 meses de atenuante, mais 4 anos e 8 meses de aumento. Chegando assim a 14 anos e 9 meses. Esse é o resultado da pena da réu. Por gentileza, todos de pé, vamos à sentença. Diante da natureza e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como os agravantes, atenuantes e as causas de aumento, tendo em vista as provas existentes no caderno processual, as quais são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficiente demonstradas à comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que determina a dependência dos termos do parágrafo 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por intermédio de teste de alcoolemia ou toxicologia, exame clínico, perícia, vídeo, prova, testemunha e outros meios de prova apresentados nesta Corte e obedecendo ao princípio da individualização da pena, disposto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal e seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, declaro a ré Jane Gomes Carme Diniz, de 40 anos, culpada pelo crime de homicídio doloso do seu cônjuge Carlos Roberto Gonçalves Diniz, na direção de veículo automotor, com agravante de embriaguez pré-ordenada e por motivo fútil, empregados na dosagem das penas, ocasião em que a condeno à pena privativa de liberdade de 14 anos e 9 meses, conforme o artigo 121, parágrafo 4 do Código Penal, e a pena de multa monta a 98 dias multa, bem como a pena de suspensão do direito de dirigir, devendo iniciar o cumprimento da sentença no regime inicial fechado. Pelos mesmos motivos, inviável de substituição, reprimenda corporal conforme o artigo 44 do Código Penal. E assim, declaro a ré culpada. Sessão encerrada.